Bom dia. De você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo e curtir. E não esqueça de deixar o teu comentário, aquilo que o Senhor... Deus. Aquelas pessoas que não rejeitaram. Agora, no mais, foram endurecidos. Olha isso. Presta bem atenção, porque Deus, ele endurece o coração daquele que não deseja o altar, que não deseja o reino. A palavra também fala em outra parte da Bíblia que Deus, ele entrega aquelas pessoas que não querem se voltar para ele, as suas próprias denominações, as suas próprias culturas, as suas próprias religiões, as suas próprias idolatrias, aos seus próprios desejos. O Senhor entrega aquela pessoa aos seus próprios desejos quando ele não quer buscar ao Senhor. Isso é coração endurecido. Amém? Então, em nome de Jesus, que o teu coração, querido, ele seja quebrantado, que ele não seja um coração endurecido, que ele se volte para Deus. Como está escrito, continuando no 8, como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvido para não ouvir, até o dia de hoje. 9. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa de tropeço e punição. 10. Escureçam-lhes os olhos
para que não vejam e fique para sempre encurvadas as tuas costas. Aí vamos continuar no 11, que fala sobre a rejeição de Israel, que essa rejeição ela não é o final, olha bem. 11. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, 12. Ora, se as transgressões deles redundou em riqueza no mundo, o seu abatimento em riquezas para os gentios, quando mais a sua plenitude dirige o se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida entre os mortos? Presta atenção nisso aqui que eu vou falar agora, versículo 16, 17 e 18. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva e da oliveira, não te glorieis contra os ramos, porém, se te gloriareis, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Meu Deus, quem é a raiz? A raiz é Cristo. Sabe quem te sustenta, querida? É Cristo. Você é o ramo que foi enxertado na oliveira. Você é o ramo, eu sou o ramo que foi enxertado na oliveira. Aquele que não tinha direito, mas passou a ter. Mas saiba que quem sustenta essa oliveira é a raiz. E a raiz dessa oliveira é Cristo, não é mais nada, é só Cristo. 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. 20. Bem pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, olha isso, pela tua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não se ensoberbeças, não teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, que no caso aqui é o povo dele, aquele que denomina o povo de Deus, que é os judeus, também não te poupará. Certo? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram na severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte também, tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus ele é o poderoso para os enxertar de novo. Pois se fosse cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados a sua própria oliveira daqueles que são ramos naturais. 25 fala sobre o último desígnio de Deus e a misericórdia para com todos. 25. Porque não quero, irmãos, que ignores este ministério, para que não sejas presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. 26. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. Será de Sião e libertador, e ele aparecerá de Jacó a impiedade. 27.
Esta é a minha aliança com eles. Quando eu tirar os teus pecados. 28. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados, por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Presta atenção. Os dons que Deus deu para você, a vocação que o Senhor entregou a você é irrevogável. Aquilo que Deus te deu, querida, ninguém tira. O inimigo, ele pode tentar de tudo quanto é forma sobre a tua vida. Ele pode te tentar de todas as formas, mas ele não pode tirar de você a fé, o amor, a esperança. O dom que você tem em ter misericórdia, em amor pelo próximo, a fé. Isso ele não pode tirar. O dom que o Senhor te deu é irrevogável. Ninguém mais pode tirar de você. Amém? Deixa eu ver onde eu parei. Irrevogável. 30. Porque assim como vós também outrora fostes desobediente a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles. Nós alcançamos a misericórdia de Deus através das desobediências do povo de Deus. Assim também este agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista de que vos conceda, porque Deus a todos encerrou da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Aí aqui no 33 até o 36 fala assim, fala das maravilhas da sabedoria e dos desígnios divinos de Deus. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Preste atenção nisso. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Meu Deus. Como é bom, né? A gente ouviu uma palavra tão abençoada dessa. Eu quero fazer uma explicação, mais ou menos, do versículo 1 até o 10. Deus, ele não rejeitou os israelitas. Não há nenhuma porta fechada contra eles. Foram eles que rejeitaram o caminho apresentado pelo Senhor. Aquele caminho que os conduziam até o Calvário, a cruz de Cristo. Aonde está a verdadeira e aonde está a definitiva aliança da graça e do sangue de Jesus. E esta aliança, querida, ela é bendita. Ela é a aliança da salvação pelo sangue de Cristo. E esta aliança, ela está aberta para o mundo. Ela está aberta para o mundo inteiro, inclusive para os judeus. O povo da antiga aliança, que endureceu o coração. Nesse caso, eles precisam apenas se colocar debaixo da graça da aliança. Porque esta confirma a primeira aliança que Deus fez. A aliança que Jesus estabeleceu confirma a primeira. Então, se eles se colocarem debaixo dessa graça, tudo vai dar certo. Aí eu continuo explicando para você do versículo 11 até o 16. A transgressão de Israel possibilitou que o evangelho ele fosse levado ao mundo inteiro. Mas se esse povo abençoado de Deus, por suas transgressões, possibilitou tão grande bênção sobre a terra, e imagina a sua fidelidade pela entrega de sua vida a Cristo. Com certeza ela vai habilitar grandes bênçãos do Senhor sobre o povo. E nós devemos interceder por todos os perdidos sem nunca nos esquecermos dos povos israelitas. Eu tenho visto muitas pessoas que
julgam, discriminam os israelitas. Chama os israelitas de homem bomba, mulher bomba. A pessoa não pode ter um hijab. Para quem não conhece, gente, hijab, ele é aquele lenço que fica na cabeça das mulheres. Se a mulher tem um lenço daquele, já acha que a mulher é terrorista ou mulher de terrorista. Gente, a gente precisa respeitar as religiões. Porque todas as religiões são abençoadas por Deus. A religião israelita, ela é abençoada por Deus. Foram eles que viraram as costas. Mas ainda hoje existem israelitas que são salvos porque eles são voltados plenamente para Jesus. Existem lugares que já é 80% de Cristo. Nós precisamos orar e interceder por esse povo para que eles acabe a dureza do coração deles e eles se voltem para Cristo em amor. Que eles se voltem para Cristo em bondade, em generosidade, naquilo que eles desejam. Só que eu já estudei muito sobre os israelitas, principalmente os muçulmanos. E eu quero dizer para você que muçulmano é complicado demais. Ele ama a Deus de um jeito tão sobrenatural que ele consegue te convencer a aceitar a Deus. Porque realmente ele ama demais a Deus e ele não consegue desrespeitar o Senhor. Mas a Jesus, eles não têm Jesus como a salvação. Para eles, Jesus, ele foi um profeta que veio à terra e só fez milagres, mas não é a salvação do mundo. Então nós precisamos orar pelos nossos irmãos na fé e aqueles que não são também, para que eles sejam alcançados em nome de Jesus. Amém? Então, dando continuidade aqui, explicando para vocês também, do 17 ao 24, que o juízo de Deus sobre Israel é uma séria advertência a todos os homens, a todas nós, para que a gente não venha a negar a fé que os trouxe para a nova aliança, da mesma forma que Deus estabeleceu justiça sobre Israel. Os israelitas aqui, gente, voltando para poder explicar para vocês, israelitas são pessoas que moram em Israel, tá? Lá também tem muitos muçulmanos e muitos judeus. Então eu fiz dos dois aqui. Eu falei um pouco de judeu e também falei um pouco de muçulmano para vocês entenderem que nas duas religiões existe o negar, né, a Cristo. Então vamos lá. Mas também existem pessoas que já foram entregues completamente ao Senhor. Então, dando continuidade, da mesma forma, Deus estabeleceu a justiça sobre Israel. Estabelece também sobre nós. Porque as consequências do pecado, elas não vão mudar. Tanto para nós, como para os israelitas, para os judeus, são iguais, são as mesmas. Para mim não vai ser um tipo de pecado e para eles outros. Não, o julgamento é o mesmo, não muda. Nesse caso, nós temos muito mais fácil acesso à presença de Deus por causa da libertação do Espírito Santo que habita em nós e do mover que o Senhor derrama sobre a nossa vida. E que cada dia nos alimenta com a palavra, com a comunhão, com a revelação de Deus. Isso nos traz uma responsabilidade ainda maior em relação às nossas vidas espirituais. Amém? 25 a 32. A outra advertência são os gentios sobre o orgulho e a arrogância. Está falando de nós. A arrogância nos leva à queda. É isso que a palavra diz. A arrogância precede a queda. O orgulho também. Ela nos leva à queda, nos leva à destruição da aliança. A arrogância e o orgulho te leva à destruição da aliança. Deus, ele deve ser o centro das nossas vidas. Deus, ele é o único que pode nos governar. Nós devemos ter muito cuidado para que nós não sejamos governados por outros deuses e que também nós mesmos não sejamos governantes de nós mesmas. Tem que tomar muito cuidado com isso. E dando continuidade aqui para vocês, na explicação do 33 até o 36, eu quero falar para vocês que Paulo,
Ele acabará de meditar sobre um grande mistério que fala sobre a rejeição de Israel como parte do propósito de Deus para alcançar os gentios. Agora louva o Senhor pela sua sabedoria, pelas riquezas da sua palavra, pelo seu juízo e também pelos caminhos. Quero falar para vocês que meditar na palavra de Deus é buscar a sua revelação. Sempre traz um caminho novo. Lembra que eu falei para você? Sempre que você ouvir o vídeo e acompanhar na sua Bíblia, sempre vai ter uma revelação nova dessa palavra para você, porque o Senhor, ele sempre traz revelação nova da palavra para nós. E você sempre dentro dessa palavra vai achar um caminho novo de comunhão. Uma palavra profética que envia para viver em paz, em segurança. Porque você consegue compreender os propósitos de Deus. Ele sabe, ele pode todas as coisas. Mas a nossa mente humana não consegue compreender a grandeza de Deus. Mas o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito todas as coisas. E é o Espírito Santo que nos entrega a riqueza da sabedoria divina para a confirmação de cada um dos seus propósitos. Amém? Essa foi a nossa palavra de Romanos 11. Eu fico muito feliz de trazer essa palavra para vocês. Obrigada a todas vocês que ficaram até aqui. Um beijo da pastora. Amo vocês. Não esquece de curtir, compartilhar e de visualizar esse vídeo, tá bom? Um beijo da pastora. Fiquem com Deus e até mais.